Bom dia, na paz de Jesus. Trago saudações cearenses, né? Eu não sei, depois de ouvir essa passarinha linda aqui cantando, eu acho que não tenho muita coisa para dizer não, né? Canta muito, glória a Deus. Aparece lá no Ceará, viu, gente? Ceará tem gente que canta bem também, muito bom. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estou em Fortaleza há 35 anos, né? Pastor de uma igreja lá, a Igreja Batista Central, a Igreja da Tenda. Quando vocês forem lá no Ceará, vocês vão procurar a Igreja da Tenda. Quando você chegar perto, vai parecer um circo, que realmente é uma tenda aberta, num terreno muito grande, uma igreja que saiu há 35 anos atrás de 18, 20 pessoas. Hoje nós temos lá um grupo muito grande, estamos cravados numa comunidade muito perigosa. Eu vinha vindo para cá e o irmão amado taxista disse, aqui tem uns horários aqui que não é muito bom você andar de bobeira, né? Eu disse, então estou em casa, achei ótimo. Estou feliz. Não, vocês não acreditam, eu até passei um zap lá para o pessoal do Ceará, disse, rapaz, vocês não acreditam, eu estou num lugar fantástico, né? Que é exatamente onde está a turma da bagaceira, assim, ao redor, né? A gente passa e vê as carinhas, né? Esses são os alvos do amor de Jesus, né? E lá a gente tem um grande costume, nós estamos lá em Fortaleza, uma propriedade que foi comprada muito barato em 98, exatamente porque era cercada pelas facções. E nós entramos ali em 98, amando as pessoas em primeiro lugar, a comunidade, e tem havido ali uma transformação muito linda. Hoje nós temos 3 facções e a nossa propriedade, uma propriedade de 210 mil metros quadrados, ou seja, é uma cidade, né? É a zona de paz entre as 3 facções. Eles não passam de um lado para o outro, mas lá dentro é liberado, porque Jesus reina ali, né? Entre eles mesmo, entre os traficantes, o código é esse. E eles brincam, eles falam sério, né? Se você passar de uma gangue para outra, você morre. Se você abrir mão da nossa gangue, você morre. Mas se você se converter, está salvo. Eu acho que o traficante é um cara legal nesse sentido, né? Ele tem uma mensagem diferente, porque ele faz com a arma, né? O cara... Não, e tem mais, eles dizem lá, o burburinho lá na história é que se o camarada disser que se converteu a Jesus e for daquele tipo fake, eles pegam. Já imagina, os membros da minha igreja são fiéis, né? Muito fiéis. Glória a Deus. Mas, de fato, a história é que nós saímos de um bairro muito, muito pobre, aliás, muito rico, como igreja, e fomos para aquele bairro, exatamente para que as pessoas de classe média alta tivessem a oportunidade de viver aquele evangelho num lugar bastante complicado, bastante difícil. Eu quero convidar você a abrir comigo no livro de Atos, capítulo 9, e eu não vou falar nada de novo, nada do que o seu pastor não tenha falado com você ao longo desses anos, e seria muito importante você atentar talvez para algumas pérolas desse texto, e é um texto conhecido também. Então, sempre que eu vou pregar fora, eu faço questão de falar de textos já conhecidos, né? Porque quando a gente prega dioturnamente, ou sei lá, semanalmente para uma comunidade, a comunidade normalmente conhece um pouco do seu linguajar, da sua fala, de aplicações, outras, etc. Mas quando a gente está num ambiente diferente, né? Então o texto conhecido ajuda bastante. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 9, principalmente aqui até o verso 19, de novo, é uma história conhecida, a conversão de Saulo, depois chamado Paulo de Tarso. Então a maioria de vocês conhece, e nós vamos então pensar alguns princípios importantes desse texto. Eu vou fazer a leitura, e você me acompanha aí
Como lá na IBC, quando eu falo isso, a turma fica em pé, fica sentado, não é obrigado, não é irreverência. A reverência, você tem a palavra de Deus sentado, deitado na rede, né? Em qualquer posição. Mas eu vou fazer a leitura, se você se sentir à vontade para ficar em pé, pode ficar, senão fique sentadinho mesmo, tá bom? Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres, que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor, ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhes dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que o nosso coração e mente estejam abertos para aquilo que Deus quer falar conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Pronto. Eu vou aproveitar esse texto para falar um pouco de um programa que, na verdade, é mais do que um programa, é o valor. Lá em Fortaleza é o chamado Celebrando a Restauração. Desde 2002 eu tive um contato com Rick Warren em Chicago, lá nos Estados Unidos, e depois fui até Saddleback lá na Califórnia, e ele me falou, a gente estava conversando, e ele me falou de um programa de restauração, e na medida que eu compartilhava com ele, eu fiz em Chicago, eu fiz também lá na Califórnia, de que nós tínhamos um trabalho nos presídios em Fortaleza, e que nós lidávamos com casas de recuperação e recuperação de indivíduos adictos em várias áreas. E ele me disse: você precisa conhecer aqui um programa. E ele me levou e me mostrou o programa do Celebrando a Restauração, os 12 passos para a restauração, baseado nos Alcoólicos Anônimos, um programa feito por 2 crentes que tratava da recuperação de vícios, de traumas, de adicções das mais diversas,
não só necessariamente o álcool ou a droga. E a partir de 2003, quando nós inauguramos a nossa tenda naquela propriedade, debaixo daquela tenda cabem umas 4.000 pessoas, mais ou menos. Nós inauguramos ali, todo mundo achava que a igreja não ia para aquele lugar perigoso, que ninguém ia sair do seu bairro e sua zona de conforto para ir para aquele lugar. E a igreja, quando inaugurou, quase não cabia mais naquele local, a reunião do povo de Deus naquele local, sob aquela tenda. E ali nós começamos uma série chamada O Caminho da Restauração. Era exatamente a abertura do Celebrando a Restauração na vida da igreja. E eu sei que vocês estão começando aqui, já começaram, já tem mais ou menos um ano, não é verdade? E o pastor e a Sandra têm falado um pouco sobre isso. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui é que para nós lá na IBC, e nós trocamos a tenda agora e comecei a série de novo. Nós estamos já no 3º passo da série Caminho da Restauração. Isso não é um programa para meia dúzia de doidinhos que precisa de restauração numa quarta-feira à noite ou numa sexta-feira à noite. Isso é um valor, um princípio bíblico que vale para todos nós. Todos nós estamos no caminho da restauração. Todos nós, e lá na igreja nós temos aprendido isso, essa abertura. É tanto que quando nós nos cumprimentamos em Fortaleza, quando eu subo aqui para pregar, ou qualquer pessoa, a primeira coisa que nós falamos é: oi, meu nome é Armando. E a igreja responde como? Oi, Armando. Eu sou um discípulo de Jesus, que luto com algumas falhas de caráter, algumas adicções, sou bispo, minha ascendência é do Lampião, sou vingativo, brabo, crica. Olha, eu vou contando as coisas com as quais eu luto. Fui um indivíduo que aqui na zona norte de São Paulo, eu nasci e me criei aqui, deixei uma marca muito chata, muito ruim enquanto jovem. Mas eu digo que agora em Cristo Jesus, eu estou limpo das drogas há mais de 50 anos, né? Estou limpo de algumas adicções há mais de 20, 30, 40 anos. Mas eu sei que eu estou limpo de todas elas só por hoje. Só por hoje. E por causa do meu poder superior, que é Jesus. Então a nossa igreja tem uma abertura para que a liderança e as pessoas comuns falem das suas lutas, que não escondam suas lutas, que não achem que os bandidos, os pecadores, os ímpios são só aqueles que estão lá fora. E Jesus fez algo muito maravilhoso na palavra de Deus, porque ele tirou o indivíduo que olha para a lei e diz: eu cumpro os 10 mandamentos, ele diz: cumpre não. Porque o mandamento diz: não matarás, mas qualquer que no seu coração intentar o mal contra alguém, já matou. Quantos assassinos tem aqui? No trânsito. A lei diz: não adulterarás. Se você diz: eu sou bonzinho, eu não adultero, eu sou um bom crente. Jesus diz: qualquer que no seu coração desejar, olhar, fixar, desejar alguém que não seja sua mulher ou seu marido, já adulterou. Alguém escapa aqui? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é espada de 2 gumes, ela nos coloca como num espelho, frente a frente com a realidade. Nós não precisamos esconder nossas falhas, nossas lutas, nossos problemas. Aliás, João diz que se você disser que não tem pecado, é o quê? Mentiroso, e a verdade não está em vocês. Por isso que restauração é para todos nós. E quando a igreja entende isso, da sua liderança, a pessoa mais simples, ela se torna uma igreja acolhedora, porque ela entende melhor o doente, o bandido, o traidor, o homossexual, o diferente. Ela entende, ela acolhe, ela aceita.
Ela não olha para aquele e diz, esse é violento. Ali ela não olha para aquele e diz, esse é um corrupto. Porque dentro de nós, essas coisas estão aqui, bem aqui dentro. É só a oportunidade certa e você vai agir exatamente como ele, exatamente como ela, exatamente como este, exatamente como aquele que normalmente nós acusamos. Nós temos que compreender que nós vivemos debaixo da graça de Jesus. É só a graça de Jesus que me impede. Meu nome é Armando Bispo, o indivíduo que deu uma facada no Bolsonaro é bispo. E o cara que tentou matar o primeiro presidente civil do Brasil, depois da República, chamava-se Manuel Bispo. Pensa que eu sou um cabra calmo, né? Tranquilo. Então, índole vingativa. É a índole que não fala muito como o paulista, né? Que diz que faz, diz que faz, diz que faz. Quando eu era menino, eu era filho de nordestino, o paulista dizia, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Eu não dizia nada, eu chegava perto e dava logo um murro bem no meio. O sangue descia e aí pronto. Eu olhava para ele, e aí, vai pegar o quê? Jovenzinho, andando de carro lá na Avenida de Tiradentes, né? Um carrão, Fusca para cima e para baixo, meu Fuscão. O camarada buzinava atrás, porque dá a luz, tudo bem, né? Que o paulista entende, mas buzinou atrás, parava o carro, dava ré, buf! Descia do carro e dizia, e aí, vai para onde agora? Pense no menino bom. Mas Jesus me resgatou. Não tenho medo. Aí eu entro nos presídios, eu entro nas bocas lá em Fortaleza, eu entro nos lugares que ninguém quer entrar direito, e eu vou logo abraçando o traficante, dando um beijo nele, e diz, cara, estou aí, ó. Rapaz, eu sou você, ó. Se não fosse Jesus, eu estaria exatamente aqui onde você está, preso, ou aqui, fazendo essas loucuras que você está fazendo. O cara olha para mim. Então eu quero falar da restauração de um homem que a caminho de Damasco se submeteu ao caminho da restauração. Pastor, aqui não tem relógio. Eu preciso saber que hora... Alguém pode me dar um reloginho aí e me dizer que hora termina? Porque senão o cearense vai... Tá bom, mais uns 40. Né? Me dá um sinalzinho quando faltar 5, tá bom? Que lá no Ceará não para não. Pode sair, o povo pode se levantar, eu continuo. Então, só algumas considerações aqui antes da gente entrar no texto propriamente dito. O Velho Testamento tem como base a lei de Moisés. O Novo Testamento tem como fundamento a graça de Jesus. Lei e graça são estágios diferentes da revelação divina. A lei foi dada a um povo em formação, ela serviu de aio, pedagogo, serviu como alguém que tutela alguém para conduzir a criança até a fase adulta. A lei eram sombras daquilo que havia de vir, a lei era baseada em ritos e restrições. A lei era facilmente manipulável pelos aspectos externos da obediência. E o judeu é craque nisso. Ele é o cara da letra, o cara da lei, e ele fica inventando picuinhas para complicar ainda mais. A lei virou instrumento de manipulação dos religiosos. Os estudiosos da Bíblia, com base na lei, manipularam a lei, tanto para favorecer os religiosos, quanto para circunscrever a graça e a misericórdia e o amor. A lei no Velho Testamento era reforçada por preceitos, ritos e regras. Tem muita gente que gosta disso, ele quer saber qual é a regra. Ele gosta de ritual. Que hora vai começar o culto, quando é que vai cantar não sei o quê, e aqui ele fica estático, mas quando ele vai para o estádio do Corinthians, ele vira outro. Porque aqui é a lei.
Lá é a alegria, é a torcida. O judeu sabia fazer isso, circunscrever a lei, para que na religiosidade ele fosse demonstrado, se demonstrasse ou se mostrasse como um santo. Por isso que Jesus chamou-os de sepulcros caiados. Esses caras que Jesus chamou de sepulcro caiado em Mateus 23, não eram pessoas que não conheciam a Bíblia, eram os estudiosos da Bíblia. Mas eles estudavam a lei para dizer, eu nunca matei ninguém. Então Jesus pega essa lei e leva para um patamar em que o indivíduo tem que entender que lá dentro nós pecamos, lá dentro nós pecamos. Porque aí sim nós vamos depender mais da graça de Deus e menos da autoconfiança. O papel da lei é revelar o quanto estamos longe do ideal de Deus e quanto nós somos incapazes de cumprir o que Deus nos ordenou. O que a lei traz para nós? Condenação, só isso. E revela o quão frágeis nós somos. Jesus trouxe uma nova realidade, uma nova aliança com base na graça. Na lei nós pagamos o preço da condenação, na graça, Cristo paga o preço por nós e nos livra da condenação da lei. Na graça passamos de condenados a filhos. Na graça não precisamos fingir que somos perfeitos. Ouviu, amado? Na graça você não precisa fingir que é perfeito. Lá na IBC é proibido entrar a pessoa perfeita lá. Você está perfeito, vai para o cemitério que você deve... Você até para estar na eternidade, aqui não. É proibida a entrada de pessoas perfeitas, plásticas. Na graça podemos ser nós mesmos, diante daquele que sonda o coração. Na graça nós obedecemos a Deus, não por medo, mas por amor. Eu obedeço a Deus não por medo, mas por amor. Na graça reconhecemos que ainda não somos perfeitos. Na graça somos recebidos como estamos para sermos restaurados segundo o caráter de Cristo. Não temos como escapar desses perigos, manipular a lei ou manipular às vezes a própria graça. Então eu quero mergulhar no texto com vocês. O exemplo do Saulo que virou Paulo. Quem era Saulo de Tarso, né? Saulo de Tarso, ou Paulo, depois, apesar das suas nobres credenciais de cidadania, de cultura e de autoridade, ele abriu mão de tudo para o conhecimento de Jesus. Este mesmo homem disse que não tinha alcançado ainda o ideal, mas ele prosseguia para alcançar aquilo para o qual ele foi convocado, preso por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, vocês conhecem bem o texto. Então, vamos com Saulo de Tarso no caminho. Ele perseguiu o caminho. Olha que interessante. Saulo era um homem culto, vocês sabem, ele era um homem rico, de muita influência entre os judeus, zeloso das tradições da lei, era arrogante, cruel perseguidor dos seguidores de Jesus. Por isso nunca desista de um bandido, né? Eu ouvi em Fortaleza aqui agora que nesse dia da eleição tem várias facções ameaçando os crentes que vão cultuar a Deus hoje à tarde, né? Aí eu fico pensando assim, esses caras que estão ameaçando, eles podem ser os pregadores e os apóstolos, os pastores de amanhã. Fica calmo. Vamos lá, vamos enfrentar com o amor, né? Com a graça. Vamos cantar hinos de louvores na frente deles, né? Deixa vir, não corram. Olha o Saulo aqui. Perseguia os crentes, levava-os à prisão, extorquia aquele povo. Saulo, no capítulo 8, verso 3, diz que ele assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrando-os na prisão. Saulo, aqui no texto, diz que ele respirava ameaças contra os discípulos de Jesus. Ele tinha autoridade legal
da cúpula religiosa dos judeus para prender essa nova seita, esses seguidores de Jesus. Interessante, né? O próprio sumo sacerdote Caifás referendou a brutalidade daquele que obrigava pessoas inocentes a negarem a sua fé sob ameaça de tortura e morte. Esse era Saulo de Tarso. O coração cruel e perseguidor dos inocentes até parece mais iníquo do que aqueles que intentam contra a sua própria vida hoje no vício, nas drogas, na prostituição, na pedofilia, na pornografia. E aí Saulo agora vai de perseguidor do caminho para o caminho de Damasco. Enquanto a luz do sol iluminava o caminho para Damasco, as trevas prevaleciam no coração de Saulo. Até que a luz poderosa se acercou dele, uma luz diferente. O Cristo glorificado, interessante aqui, né? O Cristo glorificado aparece e o debilita, o torna uma pessoa tão frágil a ponto de lançá-lo no chão. Ele teve um encontro com a luz, verso 3. Veio a pergunta fatal de Jesus para aquele que perseguia a sua igreja e que o perseguia: por que você me persegue, Saulo? Paulo perseguia os cristãos e por isso perseguia o Senhor deles. Nós somos o corpo de Cristo. Eu até gosto desse texto para ilustrar o fato de que eu nunca me achei no direito de dizer a igreja brasileira é assim assado, a igreja tal é assim assado, a igreja assim, não interessa, eu não sou julgador da igreja de Jesus, a igreja pertence a Ele. Seja ela universal, assembleana, presbiteriana, não importa a denominação, seja o que for, a igreja pertence ao Senhor. Cuidado quando você abre a boca para julgar a igreja. De vez em quando eu ouço até: a nossa igreja está assim, a nossa igreja está assado. Diz que você virou dono da igreja agora para ficar fazendo julgamento de valor e de juízo contra a igreja. Fale de você. Diga como você está. Diga como está a sua vida. E se alguém na igreja não está bem, você vai lembrar que o amor é o princípio que restaura quem não está bem. O amor não deve ser dado para os bons. Quanto pior, melhor. Porque nós temos oportunidade de amar, Deus tem oportunidade de atuar, nós temos oportunidade de exercer misericórdia. É como alguns pais lá na IBC que dizem: pastor, eu estou muito desesperado, meu filho está nas drogas, eu não sei o que fazer, esse menino, eu mato ele, não sei o que eu faço, eu não aguento isso, não vou suportar. Aí eu chamo o pai para dizer assim: vem cá, toda a sua vida cristã você ouviu que tinha que amar os pecadores, Deus botou um dentro da sua casa e você quer matar o cara agora? É teu filho, hein? Quem é mãe aqui sabe. Você só ama o filho bonito que sai da barriga, e se ele sair doente? E se ele sair com uma debilidade física? E se ele tiver um problema? Lembra o que a chikungunya estava fazendo por aí? As crianças saindo com deficiências? O que uma mãe que ama faz? Ama mais do que um menino perfeito. Então como é que Deus lhe oportuniza dentro da sua casa exercício do amor, da misericórdia, e você não consegue amar, porque o filho está diferente do que você planejou. Você planejou, Deus planejou outra coisa, que ele fosse amado até o fim. Ame o menino, ame a menina, não se assuste com o pecado não.
Porque as coisas não acontecem do jeito que a gente programa. A gente diz que é assim. Quando acontece diferente, nós nos escandalizamos com Deus, com a igreja, com todo mundo. Porque é a chamada autojustiça. Eu criei meu filho todo o tempo desse jeito. Como é que Deus fez isso comigo? Presunção. Porque você cria o seu filho por obediência e amor a Deus, não para obter um resultado. Você não é Deus. Da mesma casa sai um que é bom, da mesma casa sai um que não presta muito, mas a gente ama mais. O pior filho da parábola de Lucas é o que ficou, foi o que ficou. O desgraçado que saiu para gastar tudo lá, ele voltou e o pai se alegrou, porque Deus cuidou dele lá no meio dos porcos. E o filho que estava lá bonzinho, sempre te obedeci, fiz tudo o que você quis, presunçoso, coração duro, foi incapaz de amar o irmão. E tudo que ele fazia para obedecer é para obter favor próprio, incapaz de amar. Olha aí, o encontro com o Senhor. E aí, a chave do conhecimento, né? Quem é, Senhor? Esse arrogante Saulo diz: quem é, Senhor? E Jesus, então: eu sou Jesus a quem me persegues. Aqui tem uma abertura para o conhecimento. Está falando de quem? Quem é, Senhor? Saulo pergunta quem é que fala, e ouve a resposta que não só o incrimina, mas demonstra sua resistência ao novo caminho. Por que você me persegue, Saulo? Deus nos cerca com laços de amor, confronta a nossa consciência o tempo todo e não nos deixa sem pergunta. Por que perseguimos aquilo que tanto nos faz bem? Aí vem o caminho da restauração, aqui começa o processo. Olha, verso 6, tem as reações emocionais de Saulo. Primeiro, a reação resoluta. Diante de tanta luz, tanto poder, tanto amor, tanta graça, capacidade de dialogar comigo, a pergunta é: que queres que eu faça? Disse Saulo. Declaração aqui de impotência. O cara que sabia o que fazer, o indivíduo que tinha o domínio da sua agenda, o indivíduo que é resoluto, como Saulo era, ele chegou a um ponto no encontro com Jesus que ele teve que dizer: o que queres que eu faça? Ou seja, eu me rendo. Eu me rendo. Declaração de impotência, de desconhecimento, de fraqueza, de rendição. Imagine o poderoso Saulo não sabendo mais o que fazer. Parece ridículo, incoerente, mas são os primeiros passos no caminho da restauração. Eu tenho visto indivíduos violentos se renderem a esse Jesus, tanto na camada mais baixa da sociedade em Fortaleza, quanto na camada dos poderosos intelectuais, ricos, que chegam ao ponto na vida que eles são confrontados com o Evangelho de Jesus, eles não têm para onde ir. E a pergunta é: o que eu faço? Assim são os 12 passos e como eles começam, né? Admito ser impotente diante dos meus traumas, emoções, comportamentos compulsivos que tornam a minha vida ingovernável. Esse é o passo número 1. Admita. Aliás, todos nós crentes em Cristo Jesus temos que admitir isso. Os indivíduos que são os mais santarrões, os mais estudiosos, que gostam de ficar cantando vitória, porque são os grandes conhecedores das Escrituras, na minha experiência de 35 anos de ministério, são os que mais escondem pecados pesados. Porque o cara que articula a Bíblia, gosta de estudar de cabo a rabo, ele ama a letra, ele gosta da academia bíblica, nem sempre ele tem intimidade e conhecimento com Deus da Bíblia. Muito cuidado isso. Vocês erram, disse Jesus, porque vocês não conhecem a Escritura, mas também porque vocês não conhecem o poder de Deus. É preciso ter um equilíbrio nisso.
Porque os grandes pecados que nós cometemos não estão à vista, eles estão lá dentro da nossa cabeça. Eu nunca vi tanta gente viciada em pornografia, homens e mulheres. É muito mais do que você imagina. E isso não é lá fora não, é dentro do corpo de Cristo, no meio da igreja de Jesus. Vícios de todo jeito. Vícios na maneira que lidam com a sua vida, vícios na maneira que lidam com o seu corpo, vícios na maneira que lidam com a saúde, vícios na maneira que lidam com a sexualidade. E está todo mundo escondido atrás do fato de que eu cumpro a lei, estudo a Bíblia, memorizo meia dúzia de versículos e está resolvido o problema. O negócio aqui, com Jesus, é mais complicado. Que queres que eu faça? Quando a luz bate, você precisa abrir o coração diante do Senhor e carregar consigo essa sensação de impotência. Jesus não diz que está tudo certo. Pronto, agora a conversão, certo? Tudo pronto, tudo feito, tudo perfeito, agora é só obedecer regras, frequentar os cultos e tudo será resolvido. Estava contando ontem para os irmãos que quando eu me converti, era um menino rebelde lá na zona norte de São Paulo, andava com uma garrucha velha de 2 canos aqui atrás, fazendo greve por aí, aprontando com todo mundo. Conheci uma garota lá na escola que era evangélica, ela me levou para a igreja, eu não gostei, depois eu voltei lá, desafiei o pastor e caí em prantos porque Jesus me encontrou. E eu, um cara envolvido em futebol, droga, samba, tudo que não prestava na Zona Norte, a minha amiga que me levou à igreja, disse que agora que você se converteu a Jesus, você tem que vir para a escola bíblica, você tem que vir para o culto. Eu disse, você ficou doida. Eu entreguei minha vida a Jesus, não foi à igreja não. Como assim? E o que é que eu fiz? Durante 1 ano, eu não queria saber de igreja, porque eu não tinha tempo para a igreja, eu tinha tempo para as minhas loucuras, mas eu tinha entregue minha vida a Jesus, e algo aconteceu naquela quarta-feira à noite, quando eu interrompi o pastor que estava pregando. E quando eu ia para os bordéis, para os lugares, para tocar samba, roda de samba, e aquela confusão de cachaça com droga, com mulher, sabe o que acontecia lá dentro? Deus que tinha agido no meu coração, me dizia, aqui não é mais o teu lugar. Quando eu pensava em fazer uma loucura, no meu coração algo dizia, isso não é mais para você, você é uma nova criatura agora, sai desse lugar. Eu não precisei de pastor, não precisei de crente, não precisei de escola, eu não precisei de culto, eu não precisei de nada disso, porque Jesus é suficiente e Ele é real. Saulo não está num culto aqui, ele está na beira de uma estrada, ele não encontrou um sacerdote, ele encontrou Jesus. É Ele que nos motiva a fazer o que é certo ou o que é errado. Fidelidade, abstinência da pornografia, das loucuras que nós temos toda semana, não são as regras, não é o culto, não é nada disso. É uma pessoa, é Jesus. E assim foi com Saulo. Aí o camarada se converte, né? Então vamos lá. Iniciou o processo. No verso 6 ele diz, levanta-te, entra na cidade e aguarda instruções. Imagina alguém me dizendo, fica lá esperando que você vai receber instruções. De quê? Eu diria logo, como assim? Eu sei o que eu faço, eu sei o caminho, deixa comigo. Agora eu me converti, eu sou o cara da vez, eu entendo tudo. E Jesus está dizendo, não, fique quietinho aí. Se submeta, você vai receber instruções. Paulo se prontifica a obedecer, toma a decisão de agir em função do que está sendo dito, um passo importante no processo, e ele diz, pronto, agora é hora. Eu quero deixar aqui com vocês, para mim essa é a parte fundamental do nosso texto aqui, parte fundamental, atenta aí. Quando você entrega a vida a Jesus, quando você prega o Evangelho de Jesus na igreja, em qualquer lugar, você diz assim, entrega a sua vida a Jesus, tua vida vai melhorar. Você vai receber a bênção. Teu marido vai voltar para casa, teu filho vai deixar de ser rebelde. Você vai começar a ganhar dinheiro, teus negócios vão ficar muito bons, tudo vai ser legal, você vai ganhar o iPad da hora.
o celular da hora, entrega a vida a Jesus, cara, teu pai vai virar um Papai Noel. Por que a gente faz isso, nós pastores e líderes? Porque nós queremos que o povo venha, né não? Vem para Jesus, cara, não está mal, vai ficar bom, venha, venha. E você tem um apelo que tudo vai ficar bom, tudo vai ficar bom. Você não fala nada além disso, para a pessoa se animar. Jesus tem um outro approach, uma outra forma de dizer, olha aí o que aconteceu. O cara se converte, um homem importante, e a primeira coisa que acontece é que ninguém ao seu redor viu o que só ele viu. Nem sempre os que nos cercam percebem ou compreendem ou creem que estamos no caminho da restauração. As irmãs daquela menina, que hoje é minha mulher, né? Nós namoramos, nos casamos, sou casado há 40 anos com ela, 63 e 65. 40 anos de casadinhos. Hein? As irmãs dela disseram, esse cara é um bandido. A gente conhece ele aqui na região, esse cara não se converteu não, ele está te enganando, ele quer enrolar você. Jesus fez uma mudança tão grande, que era um cara tão afeito a andar com 3, 4, 5 meninas de uma vez só, que eu passei 7 meses para dar um beijo nessa criatura. O que é que me freou? Eu não sei, era uma força lá dentro. Mas olha o que aconteceu com esse arrogante, grande, grandioso, importante Saulo. Se ele se convertesse na minha igreja, a gente ia dizer assim, está aí um cara importante, agora ele vai nos ajudar aqui na igreja, e venha que você vai ficar melhor ainda. Não foi assim não. Olha as marcas do encontro dele com Jesus. Saulo cai no chão, verso 5, fica trêmulo, atônito sem saber o que fazer. Agora ele ouve o comando de Jesus, mas o que parecia se tornar um céu instantâneo do tipo que nós oferecemos aos que se deixam enganar pela cura fácil, se torna um árduo e doloroso caminho da restauração. Por quê? Porque Saulo precisava encarar suas limitações, sua prepotência. Vai começar a cura. Estão preparados aí? A cura? Cura! Paulo ganha o quê? Primeiro, limitação visual, fica cego. Eu não entendi esse evangelho aqui, porque o cara é cego, ele fica vendo quando ele aceita Jesus. Não, aqui é o contrário, ele via, ficou cego. Está preparado aí, amigo? Saulo ganhou limitação motora. O cara que era atleta, que saía para cima e para baixo, agora ele não sabe para onde ir, para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou. Ficou cego, perdeu a sua ganhou limitação motora. E a terceira coisa, limitação emocional, ele ficou depressivo. Mas peraí, Jesus não cura a gente da depressão? Ele pode curar, mas nesse caso aqui ele deu limitação àquele indivíduo. Paulo precisava conhecer os métodos de Jesus. E às vezes as dores, os percalços, os problemas que nós enfrentamos têm a ver com a ferramenta de Deus, com a lixa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Foi assim com Saulo. Jesus é quem navega e direciona um novo caminho. Não adianta você assumir o controle enquanto anda com Jesus. Por isso, no caminho da restauração, nós temos o passo 6 e 7. Disponho-me e permito que Jesus remova todos os meus defeitos de caráter. Humildemente peço a Jesus que renova as minhas falhas de caráter e os meus vícios. Entende? É Ele que está no comando. Para os maduros ou para os novatos na fé, não tem atalho sem dor. Não tem vida cristã sem choro, sem perda. Não existe anestésico que possa eliminar a causa da dor ou que evite a dor depois de passar do seu efeito. Nossos erros, nossos traumas nos machucam há anos. Estão arraigados em nossas vidas. Manias, falhas de caráter, ira que você trouxe lá de trás, lá da sua infância. Rejeição.
complexo de inferioridade. Quantas coisas nós trazemos lá do nosso passado, que marcam a nossa vida. Agora nós temos que permitir que o bisturi da graça de Deus remova cada um, dia após dia. Eu estava no nosso grupo pequeno lá em Fortaleza, quinta-feira, né? E tinha uma pessoa lá falando sobre o relacionamento, o casamento, depois da partilha da palavra de Deus e tal. Aí eu disse uma frase lá, era uma brincadeira, mas era real, né? Eu disse assim, eu sou casado há 40 anos, passei 20 anos tentando mudar a minha esposa. Depois de 20 anos eu desisti. Aí a pergunta é, ela melhorou? Eu disse, não, piorou. E o que eu tenho com isso? Porque o fato é o seguinte, piorou no sentido de que o que eu queria, não aconteceu nada. Por quê? Deus fez a minha amada ser quem ela é para o meu aperfeiçoamento. Não tente trocar o outro, mudar o outro. Peça que Deus mude a sua forma de ver aquilo. Peça que Deus possa ver a sua maneira diferente, lhe dê uma maneira diferente de ver aquilo. E quando você realmente se enquadrar e se encaixar nessa situação de reconhecer o diferente, é possível que Deus faça algo lá do outro lado. Amém? Então é isso aqui, ó. Saulo no caminho. Aí o caminho solitário se fez agora um caminho solidário, e a gente caminha para o fim, né? Esse talvez seja também o ponto crucial desse texto, a compreensão do plano divino na restauração para qualquer ser humano. O caminho solitário dá lugar ao caminho solidário. O isolamento, a separação, a solidão, são estufas propícias para o desenvolvimento dos nossos mais graves pecados. Não se isole. Por que nós não gostamos de grupo de relacionamento, de grupo pequeno? Porque a gente se expõe. Mas é isso que Deus quer. Que você não vive isolado, longe, sentado apenas no culto, onde você, o máximo, sabe muito bem como é que está o cabelo da irmã e do irmão aí na frente. Você conhece a nuca dele, todo domingo você sabe quem é. Ah, ela trocou de cabelo. Ah, ele botou outra blusa. Ah, a etiqueta está para fora. Esse é o nível de comunhão. Porque ninguém sabe quem é você, ninguém sabe suas dores. Aqui não dá para a gente se apresentar. Mas quando você começa a fechar o círculo, quando você tem um grupo pequeno, pessoas com as quais você se relaciona, não só na reunião, mas fora da reunião, no seu grupo de zap, na partilha dos problemas, aí sim a sua vida fica exposta. Não fique de fora. Olha o que Jesus recomendou para esse homem. Tem um companheiro chamado Ananias. Ele disse, eis-me aqui, porque restauração não é uma jornada para se fazer só. Eles podem até duvidar, como duvidaram da conversão de Saulo. Mas era importante que Paulo, agora restaurado emocionalmente, voltasse a comer, sentisse conforto de um grupo de irmãos, cuidado daqueles que estavam agora com ele no caminho da restauração. Saulo esteve alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. É claro, ele atraiu agora a oposição. Mas percebem? Encontro com Jesus, o discípulo Ananias, o grupo pequeno que o restaurou, que o acolheu, ele passou lá um tempão. E o último estágio da sua caminhada é o papel da igreja. Em Atos capítulo 13, verso 1, lá estava Saulo de Tarso entre aqueles, e ali ele foi chamado. Esse é o caminho. Essa é a estrutura que Deus pensou. O encontro pessoal, real, verdadeiro com Jesus, a luz que nos humilha, que nos joga no chão, que abre o nosso coração e a nossa mente, que revela tudo que está escondido, é uma luz que entra nos quartos escuros da nossa vida.
E se Jesus quiser, Ele é capaz de lhe dar dor e sofrimento e luta e perda, porque Ele quer que você seja aperfeiçoado no processo. A irmã cantou aqui sobre cânticos, e nós cantamos muito, dos cânticos das dores, que Ele não tira, Ele não vai tirar a cruz, Ele vai ajudar a carregar, mas principalmente porque muitas vezes o megafone de Deus é a dor, é a perda. Quando nós perdemos, é que nós compreendemos o quanto nós temos em Cristo Jesus, e quanto nós somos. Mulheres que são abandonadas pelos seus maridos, geralmente algumas entram em depressão, passam anos tentando se recuperar. A conversa que se tem com essas pessoas, seja homem ou seja mulher, era: quem é o teu Deus? Quem era o teu bem maior? Você viveu uma codependência do seu marido durante anos. Aliás, você entrou no relacionamento para ser codependente de um homem. Maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço, Jeremias 17. Onde é que estava Jesus na história? Quando eu me casei com a minha esposa, eu já era convertido, já conhecia um pouco da Bíblia, e ela também. A gente olhou um para a cara do outro e disse assim: eu não vou casar para ser feliz com você, eu já sou feliz, entendeu? Então eu não entrei no casamento para ser feliz, eu já era. Então o que eu sou feliz com ela é o transbordar do copo, porque Jesus é suficiente para mim, entende? Então o Evangelho de Jesus, ele vai nos conduzindo a esses processos de confronto com Jesus, com a luz que vai entrando na nossa vida e vai nos ensinando coisas. É dele que nós precisamos diariamente, na leitura da palavra de Deus, que não é a leitura para estudar a Bíblia, né? Tem o cântico que diz: ninguém explica Deus. Eu tenho dito à igreja lá: ninguém estuda Deus. Nós nos tornamos como bons batistas, né? Pregadores da palavra, preocupados com a hermenêutica, com a exegese. Nós dissecamos a palavra de Deus, então nos tornamos intelectualmente estudantes de Deus. Deus não quer que ninguém estude Ele, Deus quer que pessoas se relacionem com Ele. Ninguém pega uma namorada novinha que conheceu na esquina, o coração está borbulhando, e pega um bisturi para tentar descobrir como ela é lá dentro. Vamos estudar, né? Eu falei ontem: arranca o olho para ver como é dentro, tira o coração, deixa eu cortar aqui para te conhecer. Disseca o sapo e o sapo morre. Você disseca Deus e Ele morre para você, porque se torna um objeto de estudo e não de relacionamento. Um filho, quando chega perto do pai, não estuda o pai, ele simplesmente ama, ouve, se relaciona, abraça, chora, se alegra. É repreendido, entende, compreende, tem aquele temor santo, mas é relacionamento. Assim é a palavra de Deus. Esse encontro de Saulo com Jesus não foi um encontro com um livro. Ele não encontrou a teologia. Jesus não abriu nenhum versículo do Velho Testamento para ele, não. Ele diz: eu sou, eu estou aqui, é comigo. Então vá ler a Bíblia todos os dias, amado, como uma forma de você se relacionar com Deus. Que seja uma leitura. Seu pastor tem falado isso demais, eu não estou falando nada de novo aqui, né? Seu pastor tem lhe ensinado, lhes ensinado, que esse livro aqui é um livro para você se relacionar com Deus. Veja o que ele está lhe dizendo, veja o que você vai fazer a respeito. Você não gosta do WhatsApp? Olha isso aqui, o WhatsApp de Deus para você. Isso aqui não é um estudo, isso não é um PDF, uma tese doutrinária. Tem gente que se dedica tanto às teses doutrinárias e eles perderam o amor e a paixão pelo perdido, pela vida, pelo mundo. Escondem seus próprios pecados, acabou a misericórdia, os olhos secaram como dos fariseus e dos saduceus da época. Nós precisamos voltar à paixão do primeiro amor. De ler essa palavra aqui, nos derretemos e ouvimos Deus falar, louvando a Deus, agradecendo a Deus como a primeira coisa do dia, a primeira coisa da agenda, não porque o pastor mandou, mas porque nós temos prazer em estar na presença do nosso Deus, como Saulo naquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, amém? Aí de lá você pula para o seu grupo pequeno
E lá você abre a sua vida, você diz, estou com fome, estou depressivo, não estou bem, ore por mim. Aí a Mariazinha no outro dia vai perguntar para você, e aí, você melhorou? Eu orei por você. Então não adianta você ficar dando biblada na cabeça dela, é só ouvir. O CR nos ensina isso, né? Que a terapia é quando alguém lhe ouve. O psicólogo faz muito isso, né? Eu respeito muito os profissionais da psicologia, mas o que é que o psicólogo faz? Ouve. É um ouvido que custa uns R$300 por encontro. Escuta terapêutica. Isso a Igreja de Jesus pratica há anos. Você pode precisar de um especialista, mas por favor, ache um parceiro de prestação de contas. Use o seu grupo pequeno para ser o lugar da sua terapia para a glória de Deus. E aí nós nos reunimos na grande congregação, onde Deus aprontou esse Paulo, que foi o apóstolo aos gentios, o homem que abalou o Império Romano, e olha como ele começou, olha como ele terminou. E assim é para mim e é para você. Deus tem algo para nós aqui nesse mundo, hein? Essa igreja tem 35 anos, mas ela depende daquilo que você faz individualmente, onde Deus te envia, onde Deus lhe manda. Amém? Então eu quero louvar a Deus pelo privilégio de partilhar isso. E vamos entrar de cabeça, de alma, na restauração, nos celebrando, né? Como valor, como princípio e como programa também, porque tem sido porta de entrada para muitas pessoas. Eu quero citar 2 exemplos do CR. Acho que uns 3 domingos atrás, antes da nossa inauguração da tenda, nós estávamos num culto com muita gente. Carlinhos Félix estava cantando lá. E nós sabíamos que tinha um irmão que estava na nossa casa de recuperação, passando pelos passos da restauração. E depois descobrimos que ele era um fugitivo da justiça. Ele era um fugitivo da justiça. Isso quer dizer que é para eu ir embora mesmo, né? Eu vou. Brincadeira. Acabou a pilha lá. Pode ser um desses aqui? Resolve, é o verde. Acho que era para eu não contar esses 2 exemplos. Mas eu conto e termino. Voltou? Não. Opa. Pronto. Voltou. Vou terminar com 2 exemplos da restauração para vocês. É muito legal esses exemplos assim. E esse rapaz estava passando pelos passos da restauração numa casa de recuperação. Só que nós descobrimos que ele era um fugitivo da justiça. Fugitivo. Ele era um presidiário, estava cumprindo pena e ele fugiu. E ele estava na casa de recuperação, foi recuperado e depois nós soubemos, esse cara, a polícia vai pegar ele aqui dentro. Aí nós dissemos para ele, meu irmão, você entregou sua vida a Jesus, né? Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Primeiro, que ele te libertou de todos os pecados. Segundo, é que você vai ser levado de volta para a cadeia. É a má notícia, mas não é a má notícia. Você vai fazer o que Deus quer que você faça. Aí ele conversou com os irmãos lá, que ele queria, antes de voltar para o presídio, casar. Porque ele estava restaurado, a mulher voltou para ele, e aí fizeram o casamento civil, e no domingo, no meio do culto, eu não avisei ninguém, ele foi no culto, eu disse, vá lá, fique ali atrás, na hora do culto eu chamei ele aqui, o Paulinho e a Vitória, eles estavam todos paramentados assim, bonitinhos, né? E nós fizemos o casamento dele bem ali, no meio do culto. O Carlinhos Félix estava lá, cantou a música para ele, nós dois, uma aliança de amor. A Vitória estava feliz e ele também deu um testemunho para a igreja. O povo chorava. Aí eu disse, irmão, isso aqui é uma maravilha, uma bênção. E sabe o que é que nós vamos fazer amanhã? Nós vamos levar esse cabra de volta para o presídio.
Só que, porque é época de eleição, ele não pode voltar, né? Só pode ser preso em flagrante. Então, nós já temos advogados e, inclusive, está tudo prontinho para ele cumprir pena em liberdade, com a garantia da igreja, e o juiz está concedendo isso, de que ele vai estar com a gente lá todo o tempo, sob a nossa custódia. Então, o Paulinho, se você entrar num site lá e ver o culto que aconteceu lá no estacionamento, uns 3, 4 semanas, o Paulinho e a Vitória se casaram, e ele está restaurando a sua vida, precisa de tempo. Imagine o instrumento que esse homem vai ser. E outro caso é de uma acadêmica de uma das universidades em Fortaleza, que visitou o nosso grupo pequeno, é um grupo aberto, e ela é muito cética do evangelho. O marido, um filósofo ateu, que disse logo de cara que não cria em nada daquilo. E essa moça, ela muito intelectualizada, questionando, ouvindo, pacata, depois ela sumiu do grupo por um tempo. Aí eu descobri, por alguém do nosso grupo, que tem relacionamento mais chegado a ela, de que ela passou por um período profundo de depressão. Essa mulher intelectual, de universidade, aquelas esquerdistas da boa, né? Vixe! Esse negócio de evangelho não é, não sei não. Aí ela ficou com depressão. E ela ficou com depressão e o Stalin não resolveu o problema. Nem o Che Guevara. Aí ela ficou desesperada pelo estado que ela estava passando, pediu para essa amiga que indicasse a ela alguma coisa. Ela disse, vá para o CR. Ela foi no primeiro, no segundo, no terceiro passo, no quarto passo, fez o inventário moral, fez o quarto passo. No meio do caminho de Damasco, ela entregou a vida a Jesus. Nunca foi, até então ela nunca tinha ido à reunião da igreja, à tenda, nunca. Nem voltou para o grupo. Mas ela se entregou a Jesus como Saulo no caminho de Damasco. E hoje ela está procurando um jeito. Ela me ligou outro dia e disse, pastor, aqui na universidade são mais de 10 mil alunos. Isso aqui é um campo de zumbi. Esses meninos estão se suicidando, se matando, é uma prostituição, um negócio tão louco. Ela começou a enxergar aquilo que ela defendia, né? Jesus começou a dar uma nova visão de tudo aquilo. E ela disse, por favor, traga o Celebrando a Restauração para dentro da universidade. E nós estamos numa universidade lá e vamos para outra agora, quando for oportuno da gente abrir isso aí. 2 exemplos, né? Um bandido e uma pessoa intelectualizada da alta sociedade, acadêmica, rendendo-se aos pés de Jesus, como Saulo no caminho de Damasco. Vamos orar? Vocês estão com fome e é hora de voltar, né? Senhor, obrigado por essa manhã preciosa na Tua presença, por esse tempo tão maravilhoso aqui com os irmãos, que eles sejam motivados, Senhor, a perseverar no caminho da restauração, abrindo suas vidas, seus corações, suas agendas, para o encontro íntimo contigo a cada dia, engajamento nos grupos pequenos, ou nos pequenos grupos, e essa doce e maravilhosa comunhão com a grande congregação. Abençoa o pastor Edgar, a Sandra, sua família, a liderança. Senhor, que nesse dia também o país possa ter o rumo que o Senhor quiser dar, que seja para a glória do Teu nome, que sejam preservados os valores do Teu Evangelho, e que o Teu amor inunde os nossos corações, e que o Senhor nos oportunize, como nunca, o momento singular de firmar a Tua palavra no coração do povo brasileiro. Usa-nos, Senhor, faz-nos íntegros na Tua presença, acolhedores daqueles que tanto precisam do Teu amor e da restauração em Cristo Jesus. Nós Te agradecemos e oramos em nome dEle, nosso Senhor e Salvador. Amém.